Boa tarde e agradecimentos aqui ao arquivo por ter chamado a todo o pessoal. Um prazer estar com a Lise mais uma vez e pela primeira vez com a Anitta. A minha experiência que eu vou falar aqui, a minha fala ela vai ser menos no sentido de expor o trabalho, assim como foram as delas, e mais de falar sobre como foi fazer mesmo, né? Como foi o estar aqui pesquisando, etc. Foi a minha primeira experiência em arquivo assim, na vida, né? Porque eu sou graduando ainda. E foi assim que eu vim aqui. E aí a Lise que nos trouxe, né? E tinha outros bolsistas também, não era só eu. E foi muito enriquecedor, assim. Foi muito bom como um aprendizado. E para pesquisa também, a gente achou umas fontes sensacionais, muito interessantes, que eu vou falar depois um pouquinho mais. O nosso projeto, o Cidades Submersas, ele é mais amplo, assim. Ele tem esse momento que a Lise falou mais, e ele tem outros recortes históricos, né, ainda comparando Rio e Buenos Aires, e a gente usou ele para ver mais de um recorte sobre o Rio de Janeiro, e em especial a gente achou algo muito interessante para o recorte que depois se tornou o recorte da minha monografia, que está aí a caminho. Ela tem o nome de quem tem provisória, né, de quem tem diploma é rei, porque ela vai focar nesse jogo de oportunidade e estratégia que a enchente ela cria. Ela foca como uma figura específica, que eram os engenheiros. Eles conseguiram durante o período do governo de Vargas, e que aqui no Rio era o Henrique Dodsworth, o prefeito. Como é que os engenheiros, eles, dentro desse momento, eles têm suas estratégias de trabalhar a questão da enchente e várias outras estratégias para criar uma rede de atuação política e de discussão técnica também ao mesmo tempo. Eles tinham deputados que eram para defender os interesses da classe, etc. Interesses da classe no sentido que eles mesmos empregam essa frase. E aí, as fontes que a gente encontrou aqui, elas foram basicamente, elas eram a gente viu alguma coisa também do período do Negrão de Lima, mas o que a gente encontrou de mais interessante foram as cartas que eram mandadas da população amplamente para o escritório do Dodsworth. A gente analisou a série de cartas do gabinete do prefeito. E essas cartas, elas mostram muito essas características que foram faladas nas falas tanto da Lise quanto da Anitta, de que a população enxerga uma oportunidade, uma estratégia assim. Ela tem várias formas de falar e de pedir e de requisitar coisas, de forma que ela vai conseguir supostamente, né, ela esperará conseguir alguma coisa. E eu até achei muito interessante o recorte da carta que a Anitta mostrou, porque era no século XIX, mas era falado, tinha uma estratégia bem parecida com a estratégia que a gente enxergou bastante para o século XX, que é uma mesma estrutura, que você começa elogiando aquele caríssimo com quem você está falando, e depois começa a falar sobre o problema, e nós estamos aqui observando um problema que está repetidamente acontecendo, e como moradores do lugar, atingidos por ele, esperamos alguma resolução. E da mesma forma que a gente vê lá o Seu Luiz, aquele exemplo maravilhoso, é uma fonte humana, né, esse homem. Ele
A gente vê ele tratando desse conhecimento empírico, que é meio técnico, embora ele não tenha um estudo. A gente também vê a população daqui, existem vários pequenos seus Luizes. Não tem ninguém com essa expressividade dele toda, mas a gente vê às vezes um morador de certo lugar que ele também cria um sistema qualquer que vai cuidar do redirecionamento das águas do escoamento da chuva. Tem uma fonte específica que é um inventor que ele manda para a prefeitura falando que ele criou um sistema de comportas que redireciona, bem seu Luiz mesmo, que redireciona a chuva e que acabaria de vez com o problema das enchentes no Rio de Janeiro, e que ele só não conseguiu patentear porque patentear tem todos os trâmites e dinheiro envolvido, e aí ele oferece para a prefeitura de que a prefeitura entre nesse processo de patente junto com ele para que resolva. E também tem várias cartas que são com outros tipos de sensibilização. Esse aí tenta apelar a um discurso técnico, e aí tem outras cartas que elas apelam a um discurso moral, emocional. Vários casos de que determinado dia que estava acontecendo enchente no lugar que a prefeitura ainda não saneou o problema, uma grávida escorregou e poderia ter corrido o risco correu o risco de perder o seu bebê, e aí utilizam várias desse tipo de estratégia. No fim das contas, isso nos criou todo um questionamento que aparece tanto na pesquisa e no que já foi publicado pela Liz e pela Andrea, e que ainda será, e tanto quanto aparece na minha pesquisa também, que é esse questionamento de quem que fica apagado, quem que fica de fora dessa situação, porque existe uma certa variedade de quem manda essas cartas, e que às vezes a gente vê dentro da documentação que alguns foram atendidos, outros não foram, mas mesmo dentro dessas pessoas que são atendidas, elas em geral, o ato de você mandar uma carta, você cobrar do governo, já tem uma noção de direitos e uma capacidade de escrita e de discussão com o governo que é só para alguns dos moradores da cidade. Outros moradores não terão, e justamente os que são mais atingidos, que são esses da enchente, que é morro abaixo, que são especialmente os que moram nas favelas, os que são mais pobres, e os negros também. Essas pessoas não aparecem tanto. Então a fonte, no que ela não fala, ela ainda fala alguma coisa, e a gente tem é uma das principais conclusões que nós temos, além de tantas outras, mas é o que conversa melhor aqui com o que já foi apresentado. Então, foi realmente uma experiência sensacional de estar aqui. Inclusive, voltarei ainda, porque como era a minha primeira pesquisa de fontes, eu estava aprendendo ainda. Até tem umas fontes que eu não transcrevi perfeitamente, coisas assim. E aí a gente tem que voltar aqui para... quem nunca? Então, faz parte desse trabalho, vai se refletir no meu trabalho, está se refletindo na Cidade Submersa como um todo, a presença aqui do arquivo. Então, com a minha fala, eu estou aqui justamente para demonstrar esse lado mais material assim, da pesquisa. E, novamente, reitero, agradeço muito ao espaço aqui de fala e de pesquisa também.